Olá, irmãos e irmãs, graça e paz encham o seu coração nesse tempo de escuta da Palavra de Deus. Hoje, na série de mensagens Graça para Todos, consideraremos aquela história em que Paulo conta sobre como o sofrimento que experimentava parecia com um espinho na sua carne. Todos nós já tivemos a experiência de ter um espinho ou uma farpa enfiado numa mão ou num pé e sabemos como isso dói e incomoda. Paulo conta que Deus lhe concedeu graça para suportar a dor e fraqueza em meio àquela condição adversa, indicando que o Senhor é gracioso para com todos que buscam a ajuda divina. A graça de Deus é multiforme. A graça de Deus se manifesta de múltiplas formas para as mais diversas situações e dificuldades que experimentamos. Na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, ele contou muitos e diversos tipos de sofrimentos que experimentou. Olhando para a história da sua vida em retrospectiva, ele menciona que passou por tribulações, sofrimentos, situações que causavam tristeza, angústia, aflição e muitas lágrimas. Paulo cita ocasiões em que se sentiu pressionado, outras quando ficou perplexo. Também conta das perseguições e de como ficou abatido e desgastado. Noutras épocas, Paulo experimentou privações, açoites, prisões, espancamentos, difamação, tudo por causa do trabalho de anunciar o evangelho da graça de Deus revelado em Jesus. Como que alguém aguenta tanto sofrimento e enfrenta todas essas dificuldades? Paulo explicou sobre a força que o sustenta, que o ajudava a atravessar todos esses desafios pelos quais passou. Ele cita uma fala de Deus para com ele. A minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus deseja nos ajudar e nos abençoar em meio às dificuldades da vida. Vamos considerar 3 atitudes que devemos desenvolver em meio ou diante do sofrimento. A primeira atitude é desenvolver a humildade. Na vida passamos por altos e baixos, não é mesmo? Às vezes os ventos são favoráveis, às vezes são ventos contrários. Todos sabemos disso. Pela graça, Paulo, além das muitas dificuldades que atravessou, também teve experiências gloriosas. No trecho que estamos considerando, ele menciona uma experiência extraordinária, a de ter sido arrebatado ao paraíso. Imagine só isso. Imagine ser levado ao paraíso e ver realidades celestiais e tudo mais que pode ser percebido naquela dimensão. Paulo diz que ouviu coisas indizíveis, tão fantásticas que não pode compartilhar. Que experiência magnífica, que experiência gloriosa. Deve ter sido muito encorajador ter uma experiência dessa magnitude. Mas Paulo escreve também que tinha um espinho na carne, algo que o atormentava continuamente. Não sabemos exatamente o que era o espinho na carne. Há muitas opiniões, pode ser uma enfermidade ou antagonismo que enfrentava por parte dos falsos mestres que vinham do judaísmo ou alguma outra situação qualquer. Como pode ser ter a graça de ir ao paraíso e ter um espinho na carne? Por isso Paulo aprendeu a não ficar se gabando, contando vantagens sobre as experiências espirituais que havia tido. Muito menos a exagerar no que havia experimentado, para que ninguém pensasse dele mais do que fosse verdadeiro. Ao invés de se gloriar, de se orgulhar, de buscar referendar-se nas experiências espirituais, Paulo cultiva a humildade. Humildade não é depreciar-se, rebaixar-se, mas é ter uma visão correta, adequada de si mesmo. É aprender a conhecer
os seus limites, as suas fraquezas, bem como saber o seu valor e virtudes. Veja que interessante. Paulo, apesar das suas experiências gloriosas, sabia que não estava livre da tentação e do perigo da soberba, do orgulho, da arrogância. Por isso ele registra: em mim mesmo não me gloriarei. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito, mais do que em mim vê ou ouve. As experiências grandiosas não eliminam o orgulho, nem nos imunizam contra as adversidades. São os espinhos que nos ajudam a perceber a nossa fraqueza e a desenvolver a oração e a humildade. A segunda atitude é compreender a função da dor. Os sofrimentos, as dificuldades, os desafios, as dores são um escândalo para as nossas lógicas triunfalistas de sucesso, de prosperidade. As situações incômodas e por vezes dolorosas, muitas vezes nos levam a crises, a questionamentos, a dúvidas, a angústia. É claro que ninguém, em condições normais, deseja ou busca o sofrimento e as dificuldades. Mas na existência, como a conhecemos na história desse mundo, o sofrimento vem, ele surge, ele aparece vez por outra. Então precisamos aprender a discernir, com a ajuda da sabedoria celestial, se há algum sentido ou finalidade no enfrentamento desses desafios. Vamos considerar um pouco mais sobre alguns dos detalhes que Paulo conta da história do espinho que estava experimentando, inclusive enquanto escrevia essa carta que nós estamos lendo. Paulo conta que o espinho é algo que inflige dor. Parece que se tratava de uma dor ou incômodo crônico, que o debilitava, que o constrangia, que trazia dificuldades para ele. Como disse, não sabemos exatamente do que se trata o espinho, mas não importa muito saber no que ele consistia, mas sim saber que função que ele teve na vida de Paulo. No contexto da escrita do apóstolo, ele menciona fraquezas, insultos, necessidades, perseguições, angústias, tudo isso, ou qualquer um desses aspectos, poderia ser o espinho. O mais importante é que nessa situação ou circunstância difícil, Paulo percebeu a razão, a finalidade, por que Deus havia permitido tamanho sofrimento. Ele escreve: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne para me atormentar. Então o espinho funcionou, serviu como um moderador para Paulo, ajudando-o a manter um equilíbrio, uma perspectiva realista sobre si mesmo, sobre o seu valor. Foi a graça que deu a ele a experiência gloriosa de ir ao paraíso e ouvir coisas indizíveis. Foi a mesma graça que permitiu que ele recebesse a sua limitação, através da experiência da fraqueza, e assim desenvolvesse uma postura humilde. Foi por causa do espinho que Paulo foi levado à oração intensa para que o mesmo fosse removido, para que a causa da sua dor fosse retirada. E foi nesse contexto do exercício da oração que Paulo recebeu a graça do discernimento da finalidade do espinho e, principalmente, ouviu a voz consoladora de Deus, explicando que é nessas situações onde nos sentimos frágeis e vulneráveis que o poder e a graça divina se manifestam. Foi na experiência do espinho que Paulo teve seu caráter arrogante transformado, trabalhado numa postura saudável e humilde. A terceira atitude é receber a graça na dor. Todos que passam por sofrimentos desejam ardentemente, intensamente, que o que causa a dor, o sofrimento, seja removido. Infelizmente, dadas as condições desse mundo, isso nem sempre acontece. Deus não exime, não poupa seus servos das situações difíceis que revelam a sua fraqueza. Mas Deus acompanha, está próximo daqueles que passam
por dificuldades, por tribulações, sempre pronto a socorrer. Foi isso que Paulo experimentou e é disso que ele dá testemunho. Quando sou fraco, é que sou forte. Paulo faz essa declaração paradoxal, que parece uma contradição chocante, explicando que as fraquezas foram o espaço, foram a moldura onde Deus pintou a sua graça. Por isso, quando Paulo experimentava uma circunstância difícil, que evidenciava a sua fragilidade, a sua falta de força própria para resolver um problema ou desafio, é que ele sabia que podia correr para Deus, refugiar-se nele, por meio da oração, da escuta da palavra fortalecedora, ser acolhido, ser encorajado, ser capacitado a enfrentar o que fosse. Não de modo arrogante, ufanista, mas sabendo que a graça de Deus se manifesta na vida daquele que percebe as suas limitações, a sua falta de força e pede auxílio para Deus. Ouça o que o apóstolo declara. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Deus repouse sobre mim. Não sei como e onde você se sente fraco agora, ou vulnerável, frágil, incapaz de resolver desafios, dores e dificuldades da sua caminhada presente. Mas sei que o poder de Cristo se torna presente e real na história daqueles que admitem a sua fraqueza, a sua falta de forças para enfrentar uma situação. Assim como lemos em tantas histórias dos evangelhos, Jesus continua socorrendo os enfermos, os marginalizados, perdoando pecados, libertando os espiritualmente oprimidos, fazendo o seu poder repousar e manifestando a sua graça, a sua vida na história de todos aqueles que o procuram. Invoque a Jesus, peça ajuda, clame por socorro, e o poder de Deus vai repousar, vai tocar, vai se manifestar de modo especial na sua vida. Com a graça divina, você vai ser capaz de enfrentar as lutas da vida, os desafios que tem pela frente. O Senhor seja propício e gracioso para com você e para com seus queridos. Tenha uma semana abençoada e até o nosso próximo encontro.